E aí, pessoal, tudo bem? Walter Teixeira falando com vocês. A gente continuando então aqui o nosso cursozinho básico, introdutório de desenho, né, de desenho básico. E no último vídeo que eu postei para vocês, a gente falou um pouquinho sobre aquela estrutura do corpo, né? Então a gente colocou ali as três esferas, uma em cima da outra, fez os cortes e explicou um pouquinho em relação ao corpo. Eu vou nesse vídeo falar um pouquinho mais em relação à cabeça, sem me preocupar com nenhum detalhismo num primeiro momento. É importante a gente ter essa ideia, como eu já tinha explicado, quando você está falando da cabeça, daquele corte que tem ali bem no meio da cabeça, na horizontal, que a gente geralmente usa para fazer a marcação dos olhos, né? Existe um espaçamento ali, a gente não vai teorizar demais, porque é um personagemzinho simplesinho, mas um corte um pouco mais abaixo, que eu não fiz no primeiro exemplo, dá mais ou menos a ideia da altura do nariz, tá? E uma coisa muito importante, gente, esse corte entre a altura dos olhos e o nariz dá mais ou menos a dimensão do tamanho da minha orelha. Um corte um pouquinho mais abaixo dá ali a marcação da boca. Então, claro que a gente, quando for realmente aprofundar um pouquinho, falar mais sobre isso, a gente vai explicar, né, de uma forma mais técnica por que que tem esses cortes e o espaçamento, principalmente, entre esses cortes. Mas nesse primeiro momento, para a gente aprender aí o básicozinho e dar uma incrementada também no nosso personagemzinho, para ele não ficar tão técnico, né, sem nenhuma vida, é que a gente vai começar então a colocar um pouquinho desses elementos. Então, seguindo novamente a dica da última aula, né? Quer dizer, quando eu faço a rotação do objeto, essas linhas ficam um pouco mais curvas e eu preciso obedecer o posicionamento dessas linhas para poder continuar a desenhar os meus outros elementos. Então, você vê que eu rotacionei um pouquinho a esfera. Nessa rotação, o posicionamento dos meus olhos, o posicionamento do nariz, da boca e da orelha, eu preciso acompanhar junto, tá? Novamente tem a questão da perspectiva, né? Então, dependendo do ângulo que eu estou vendo, então, por exemplo, o olho que está um pouco mais, né, distante ali, que tá rotacionado, a esferinha às vezes, né, na minha visão, ela fica um pouco menor, né? A orelha está um pouco mais frontal para mim, quase ali, então ela também a dimensão dela fica um pouquinho maior em relação à orelha que não está aparecendo lá no outro canto, ou se ela estivesse menos rotacionada, a orelha que está mais próxima ficaria mais visível. Enfim, é necessário que você tenha aí esse poder de observação, tá? Eu sempre vou trabalhar, geralmente, nesses posicionamentos. Frente, 3/4 e perfil, para vocês terem uma ideia legal do que eu estou falando. Você vê que essa linha que eu faço, esse corte que eu faço na frente, nesse corte vertical, quando a esfera está de perfil, ele some, né? Obviamente, porque ele marca a frente da minha esfera, né? Então, quando eu rotaciono isso de perfil, esse corte na vertical ele some. Mas os meus cortes nas horizontais, eles ficam mais visíveis, né? Então, esse corte que eu faço em relação à altura do olho, em relação à altura do nariz, em relação à altura da boca, tá? Esse exercício também é um exercício que você tem que ter muita paciência, não ter nenhuma pressa, tá? Você vê que a gente já evoluiu um pouquinho do exercício anterior, quando na cabeça eu fiz só praticamente dois cortes, um que marca a altura dos olhos, o que marca a linha da frente. Agora não, agora já evolui um pouquinho no meu exercício, coloquei mais alguns cortes ali para poder fazer a marcação dos olhos, do nariz, da boca, né? Essa marcação entre os olhos e o nariz já me dá o tamanho da minha orelha. E aí a gente já consegue trabalhar. Já está parecendo o Doug Funny, né? Então você já pode falar que você colocar um cabelinho aí, você já criou um personagem. Então, vamos voltar a fazer aqui uma estruturazinha para vocês lembrarem do que a gente viu na última aula. Mas nesse exemplo a gente já deu uma evoluída em relação à questão da cabeça, né? E eu estou mostrando isso para vocês realmente como exemplo para vocês poderem treinar. Não tem expressão nenhuma, né? Tá sempre com aquele olhar esbugalhado, com aquela boquinha sem graça. O objetivo nesse momento não é falar de expressão, né? O objetivo nesse momento é só poder fazer a marcação ali, para a gente poder ter certinho, mais ou menos, a questão do posicionamento dos elementos na face. Bem simplificado, sem detalhismo, né? Não tem narina, não tem pálpebra, não importa, né? A ideia, mais uma vez, estamos estudando elementos básicos
E esses vídeos são introdutórios, é para quem não sabe desenhar. Para quem já sabe desenhar também é legal, né? Você de repente, né, às vezes você já conhece tudo isso aí, você não vai precisar assistir o vídeo, mas quem não conhece ou quem já sabe desenhar, mas não teve teoria, não aprendeu a teoria, é muito importante que você se desenvolva na questão da teoria também, né? E esses elementos que eu estou passando, eles são extremamente teóricos e muito importantes para você se desenvolver como artista. Vê que eu estou fazendo ali as minhas esferas, vê que eu já não estou me preocupando muito mais em fazer tudo certinho, né? Ah, tudo de frente, tudo não. Eu já estou brincando um pouquinho ali. O nosso corpo tem movimento. Às vezes, o nosso, a, a nossa cintura gira para um lado, o pescoço vai para o outro. Então, assim, vocês precisam, né, aos pouquinhos, começar a colocar esse elemento de movimento no personagem, né? Isso vem com o tempo, vem com o estudo, vem com o exercício, mas ele não é, nosso corpo não é estático, né? Ele realmente tem vida, né? E os melhores desenhos, as melhores esculturas, são aquelas que realmente trabalham legal com essa parte da silhueta, né? Que é a parte do movimento, quer dizer, o desenho que você consegue fazer, o contorno que você consegue fazer, tendo como referência esses elementos aí que permitem a gente a movimentar o nosso corpo. Então, você vê, eu já estou aplicando aí um pouquinho, né? Repetindo de novo aquilo que eu fiz na última aula, criando a estrutura do corpo, criando a estrutura dos braços e agora já colocando alguns elementos na face, tá? Vê que eu já brinquei com o braço, já levantei, já coloquei a mão ali como se ele estivesse observando um objeto à distância, como se tivesse, sei lá, o sol batendo na cara dele, enfim. Aí a gente vai brincando também com a questão da criatividade, isso é uma coisa de cada um, né? Quanto mais elemento, quanto mais coisa você tiver aí dentro da cabeça, mais criativo você é, né? Então, por isso, geralmente, assim, quem gosta demais de história em quadrinho, de desenho animado, né, tal, acaba é, é, sendo mais criativo nessa hora da criação. Mas isso é uma coisa que também dá para buscar, né? Sempre tenha elementos de referência, né, nos seus estudos. Eu estou passando para vocês aí algumas coisas, mas tenham suas referências, busquem, né? Então, por exemplo, nessa etapa de construção de personagem, você consegue pegar muita coisa, por exemplo, da Disney, né, da Pixar, né, ali na construção de personagens, nos estudos, né? Eu vou passar para vocês alguns links legais em relação a Andrew Loomis, né, que é um grande mestre aí, em relação ao estudo da proporção, do desenho realista, né? Tem muita coisa legal. A gente vai permear também em relação a outros assuntos. Você vê que eu estou desenhando aqui a, a, a esmo, né? Falando e desenhando e deixando, porque na verdade, assim, essa primeira etapa é basicamente isso, né? E você tem que exercitar muito. Eu vou agora só dar uma exemplificada em relação a uma construção mais próxima ali da construção humana. Eu vou fazer aqui Você vê que se eu for desenhar um desenho, for realizar aqui a criação de um desenho um pouco mais realista, você vê que aquela esferinha já mudou um pouco, né? Você vê que ela já está num formato ali mais de uma elipse, né? Eu vou fazer os cortes aqui, né? Não vou me preocupar em fazer nada certinho, não, só para mostrar para vocês, né? Se eu fosse realizar realmente ali a criação de um desenho um pouquinho mais realista, a aplicabilidade do que a gente está aprendendo, né? Foi o que eu falei no último vídeo, né? Estou mostrando para vocês aqui toda a questão mais teórica, mais simplesinha, mas isso vai se aplicar depois, eu vou conseguir me desenvolver? Porque você está fazendo só uma bolinha no olho. É assim que eu vou desenhar? Não, não é assim, gente. Isso é a teoria. Você está aprendendo os primeiros acordes, você está aprendendo a formação das notas, né? Ainda estamos nessa etapa, né? Toda essa ideia, ela vai culminar lá na frente num desenvolvimento que vai te permitir partir para qualquer outra coisa, tá? Então, por isso que é necessário ter paciência. Eu fico mostrando a coisa mais básica, depois eu vou evoluindo para uma coisa um pouquinho mais trabalhada para mostrar para vocês que os resultados lá na frente vão culminar nessa evolução. Está um pouquinho torto aqui, enfim, eu volto a frisar, não estou aqui me preocupando, não vou detalhar o olho, não vou corrigir aqui algum elemento que não tiver 100% correto, não é essa a ideia. O que estou mostrando para vocês é só a aplicação, tá? Tudo isso que a gente está aprendendo, que eu estou explicando para vocês, vai culminar nisso, né? Se eu obedeço as regras para aquele esferinha, com aquela bolinha no olho, com aquela marcaçãozinha simples no nariz, isso vai se aplicar
para qualquer coisa. Quando eu partir para uma coisa um pouco mais complexa, aquelas mesmas regrinhas, elas vão se aplicar a isso também. Né? Se eu rotacionar essa cabeça, os olhos vão ter que obedecer essa rotação. Se eu mexer em algum elemento aqui, é necessário que eu respeite aquelas regras. Então, tudo isso é para mostrar para vocês que esses primeiros exercícios com essas estruturas esféricas têm um objetivo muito grande, um objetivo que vai realmente fazer com que o trabalho de vocês evolua muito, cresça, tá? Então não tenham pressa. Se você já está num nível legal, ok, você pode adiantar algumas etapas, mas se você está começando, não tenha pressa, não se desespere, né? Ah, mas eu já queria fazer o Superman. Primeiro aprende a fazer o Doug, né? Ah, mas eu já queria fazer uma coisa, um detalhismo ali. Pô, mas caramba, você não vai colocar uma pálpebrazinha no olho? Não, cara, não se preocupa com isso. Pô, mas o nariz não tem as narinas. Não esquenta a cabeça com isso. A ideia nesse primeiro momento é aprender o básico, aprender ali as estruturas básicas, porque é isso que vai fazer você evoluir no seu processo. Então você vê que eu fiz aí uma cabeça bem rapidinho, só esbocei para vocês terem uma ideia, né, do que vai culminar, né? Tudo isso que a gente está fazendo vai culminar depois em estudos mais complexos, tá? Vou pegar aqui para mostrar de perfil, né? Só para mostrar, ó, se aplica do mesmo jeito, a mesma coisa que eu fiz lá naquelas bolinhas, se aplica aqui para um desenho um pouco mais realista, para um desenho um pouco mais trabalhado. Olha as marcações, a marcação do lado ali da lateral, já me dá a dimensão da minha orelha, né? Vou pegar ali fazer ali a marcação ali da têmpora do lado ali, o olho de perfil, o nariz, né? Tudo isso que vocês estão aprendendo nessa primeira etapa vai culminar depois em exercícios já mais ou menos dessa natureza que eu estou mostrando aqui. Meu maxilar ali, a posição da minha orelha, enfim. Tem uma rotação na orelha aí, eu não fiz, mas é um pouco mais angular. Vai ser só um exemplo, tá, gente? Então, é isso. Estou mostrando aqui um pedacinho de uma música tocada, né, como eu tinha colocado no último vídeo. Mas a ideia é, para chegar nesse resultado lá na frente, a gente tem que treinar as nossas esferas. Assista esse vídeo algumas vezes, não tenha pressa, tá? Não se preocupe em ter perfeição no primeiro momento. É importante que você treine. Volte o vídeo, assista novamente o início, né? Se tiver um pouco de dificuldade em relação à estrutura corporal, você vê que nessa aula eu me preocupei muito mais com a questão da cabeça, mas assista novamente o primeiro, né? Porque é uma escala evolutiva, né? Cada vídeo vai trazer um elemento novo e você precisa estar com os conhecimentos que foram passados anteriormente consolidados, porque se você não tiver com aquele conhecimento consolidado, na hora que a gente for falar de uma coisa um pouco mais complexa, você não vai conseguir acompanhar, tá? Então, não tenha pressa. Estou fazendo aqui mais um exercício, ó, novamente, eu rotacionei um pouquinho a cabeça, subi um pouquinho ela, só para mostrar novamente, né? Olha, aquilo que eu fiz lá se aplica para uma coisa um pouco mais complexa. É a mesma ideia, tá bom, gente? Então, eu estou finalizando por aqui e a gente vai dando continuidade. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e continuem acompanhando aí o nosso trabalho, tá legal? Um grande abraço para vocês.